Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos lá, nós vamos compartilhar uma palavra nessa noite. Quero que você prepare o teu coração. Vou procurar não me estender, ser mais breve. Amém? Então se concentra aí para que você realmente receba tudo que Deus tem a ser liberado sobre nós hoje. Tá bom? Vamos orar mais uma vez, enquanto a gente se concentra? Feche teus olhos. Pai, nos dá concentração agora, Senhor. Nos dá foco, nos dá entendimento. Toda a dureza, toda a resistência cai por terra. Abençoa aqui os pré-adolescentes e adolescentes que estarão conosco nessa mensagem hoje. Que o Senhor fale de forma individual, específica também aos teus pequenos que aqui estão, Senhor, essa nova geração que aqui está. Senhor, que todos saiam transformados desse culto hoje, que ninguém saia da mesma forma que entrou. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, repreendemos toda ação do maligno, todo cansaço, toda distração, e que assim a tua presença faça a obra, seja manifesta nesse lugar. Nós cremos no Senhor e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar nessa noite com você a respeito de fundamentos. Quando você vai dar passos para que você possa avançar na sua vida, em alguma área, algo que você quer crescer, algo que você quer ir mais longe, algo que você quer viver novo na tua vida, na tua história, você precisa alargar. A palavra fala, alarga as estacas da sua tenda. Olha para o norte, para o sul, leste, oeste, e alarga, e expande. Então, Deus sempre tem uma palavra para nós de expansão, uma palavra de crescimento. E o que precisa ser alargado, o que precisa crescer e avançar são o estabelecimento, a demarcação dessas estacas, desses fundamentos nas nossas vidas. Então, se eu quero expandir, se eu quero alargar, os meus fundamentos, as minhas estacas precisam também ser remarcadas, ter novas demarcações para que essa expansão venha sobre a minha vida. A questão é que muitas vezes os fundamentos que eu tenho hoje, eles estão frouxos, eles estão tortuosos talvez, eles estão desgastados, eles estão falhos, eles não estão firmes como deveriam estar. O que eu quero te falar é que para que eu possa ir além de onde eu fui até hoje, os fundamentos, as estacas que eu tenho hoje, precisam estar bem firmadas, precisam estar bem posicionadas, precisam estar bem estabelecidas na minha vida, para que aí sim eu possa dar um passo maior daquele que eu dei até aqui. Vocês estão comigo? Para um novo passo, eu preciso ter sustento daquilo que eu vivo hoje. Eu preciso estar bem estabelecido naquilo que eu vivo hoje. Eu te pergunto, como estão os fundamentos da sua vida? Ah, pastor, eu quero crescer na minha vida profissional. Como está o fundamento da tua vida profissional? Onde estão essas estacas? Como que você tem estabelecido esses pontos de segurança, de alicerce, de suporte naquilo que você já vive hoje? Eles estão em dia, estão bem firmados, estão frutíferos, estão excelentes, estão em ordem? Ou talvez não. Talvez na sua vida profissional você não consegue se dedicar como deveria. Talvez você não consegue ali ter o foco, não consegue dar a honra necessária às pessoas que trabalham com você. E esses fundamentos precisam ser revistos. Ah, pastor, eu quero poder crescer na minha vida familiar, eu quero casar, eu já sou casado, eu quero ter filhos. Como estão os fundamentos da tua vida familiar? Você tem se dedicado a Deus? Você tem trazido o governo de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida sentimental, para que você possa projetar
uma família, um casamento, ou para que você possa expandir a tua família com filhos. Então, todos esses pontos nós vamos conversar um pouquinho nessa noite. Quando nós falamos sobre fundamentos, lá em Salmos, quero te dar alguns textos para embasar biblicamente. Salmos 102, versículo 25 diz: no princípio, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Então, desde o princípio, desde o início de todas as coisas, Deus, Ele estabeleceu fundamentos sobre a terra. Então, se eu quero dar um novo passo, como estão os fundamentos que eu já tenho? Como estão as estacas da minha vida? Um outro texto também que diz, Salmo 104, versículo 5, Ele firmou a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. Os fundamentos que Deus coloca não se abalam. São fundamentos firmes, são fundamentos retos, são fundamentos que sustentam aquilo que Deus vai fazer, que sustentam a obra de Deus, que sustentam o próximo passo a ser dado. A própria igreja, lá em Efésios 2:20, Efésios capítulo 2, versículo 20, ela está sobre fundamento. Fala, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A igreja de Cristo tem fundamento dos apóstolos e dos profetas, aonde Jesus é a pedra angular desse edifício. Jesus é a pedra principal dessa construção, que é a igreja. Então, como estão os teus fundamentos? Como estão as estacas da tua vida? Vá pensando aí comigo. Em muitos momentos também, queridos, nós passamos por momentos na vida em que esses fundamentos, esses pontos de apoio parecem que são abalados, até mesmo destruídos, né? Tem fase que a gente fala, minha vida está destruída, eu não tenho o que fazer, cheguei no último momento, eu não tenho mais o que fazer nessa área da minha vida. E aí eu preciso olhar para os fundamentos, e talvez você olhe para esses pontos de apoio e eles não estejam mais lá, eles tenham se perdido ao longo do tempo, eles tenham sido destruídos ao longo do tempo. E a palavra fala, Salmo capítulo 11, versículo 2 a versículo 5 diz, vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, os seus olhos observam, os seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio é quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Então Deus está falando, pode ser que você passe por momentos onde os teus fundamentos pessoais sejam até destruídos, e talvez não tenha muito o que fazer, mas Ele também está falando que Ele olha no trono, Ele olha no céu, todos os homens da terra, Ele observa todos os seus filhos, Ele observa toda a humanidade, e aquele que é justo, aquele que permanece na presença de Deus, aquele que mesmo quando tem seus fundamentos destruídos, honra a Deus, continua seguindo a Deus, continua obedecendo ao Senhor, esses serão guardados. Esse o Senhor fará algo poderoso, esses o Senhor restaurará, esses o Senhor protegerá. Amém? Eu quero te dar essa palavra de esperança nessa noite. Pode ser que você olhe para algumas questões na tua vida e você veja a destruição, e talvez não tenha mesmo o que fazer. O que eu faço então, pastor? Eu vou confiar no Senhor, eu vou confiar no meu Deus, porque Ele está no seu trono, mas Ele está olhando para a minha vida,
Ele está no seu trono, Ele está exercendo governo e soberania sobre a terra, mas Ele também está olhando para a minha vida, Ele está olhando para a tua vida, Ele está olhando para a tua história, Ele está olhando para o teu coração. Que Ele encontre justiça na tua vida, amém? Que Ele encontre justiça no nosso coração, que não sejamos como os injustos, como os iníquos, como aqueles que rejeitam a Deus, que não se importam com Deus. Não, que nós sejamos como os que permanecem no Senhor, os que amam ao Senhor, os que adoram ao Senhor em todo o tempo, independente das circunstâncias, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aprova Jesus, Ele é santo. Aleluia! Aplauda o Senhor, glória a Deus! Então, quando eu entendo isso, eu recebo dessa verdade e eu passo a confiar no Senhor. Eu passo a confiar, porque os fundamentos do Senhor não são abalados, mas os meus são. Os meus são, eu sou falho, eu sou homem. Talvez Deus irá permitir que coisas na minha vida sejam abaladas para que eu possa entender aquilo que eu preciso mudar, ou para que talvez eu possa passar pela prova, ou para que talvez eu possa entender algo que eu não estou entendendo hoje. Agora, só para a gente terminar essa introdução, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, fala assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalado, e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. O fundamento do Senhor permanece inabalável, e diz para mim e para você: Ele conhece aqueles que são dele. Pastor, mas tem gente que não é de Deus, né? Mas tem gente então que Deus não considera como sendo dele, mas todo mundo é de Deus, todo mundo ama a Deus, Deus é bom, como assim? Queridos, todos nós somos criados por Deus, mas nós passamos a ser filhos, a sermos considerados justos do Senhor, quando nós decidimos por Jesus, decidimos por tê-lo como Senhor e dono das nossas vidas, e por obedecer a sua palavra. Aqueles que optam por viver de outra maneira, conforme deseja o seu próprio coração, não pertencem ao Senhor. Mas nós pertencemos, nós que aqui estamos, pertencemos a Deus. Ele nos conhece, Ele diz: afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o seu nome, todo aquele que confessa o Senhor como seu Deus. Amém? Como estão os teus fundamentos? Eu quero te falar uma história, hoje quando eu estava pensando sobre isso, para que você possa agora ter um exemplo prático do que eu estou te ensinando nessa noite, meu coração se encheu de alegria, que é a respeito do nascimento de Jesus. É uma história linda, porque quando Jesus foi nascer, né, ele é Deus, mas ele nasceu em carne e osso, através de Maria. Deus precisou contar com um casal, José e Maria. Nesse meio tempo que ele contou com José e Maria, imaginem que não foi algo tão simples assim. Porque imagina uma mulher engravidar sendo virgem, sem ter relação, né? Sem ter marido, sem ser casada. Naquela época, uma mulher que engravidava sem ser casada podia até ser apedrejada pelos judeus. Era uma vergonha muito grande para uma mulher engravidar sem ser casada. E José e Maria foram escolhidos para que através da vida deles, eles pudessem expandir, eles pudessem alargar as estacas da sua vida e do reino de Deus na terra. Amém? Deus escolheu José, Deus escolheu Maria para trazer expansão, para trazer crescimento, para fazer uma obra maior daquilo que havia feito até aqui. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus quer te usar
para que Ele possa fazer uma obra maior daquela que Ele fez até aqui na tua vida, na tua família e nessa igreja, em nome de Jesus, amém? Deus quer usar a tua vida para isso. Aquilo que você viveu até aqui foi muito bom, mas presta atenção, Deus tem algo maior, mais poderoso. Ah, pastor, então vamos ser sempre insatisfeitos? Insatisfeitos não, mas insaciáveis à presença de Deus. Satisfeito com aquilo que nós temos, mas sempre com mais sede e mais fome pela presença de Deus, amém? Insatisfeito é uma coisa, insaciável é outra, né? Como a corça anseia pelas águas, eu anseio por ser saciado pelo meu Senhor, amém? Eu vou ser feliz e grato por tudo que eu tenho, mas eu quero mais, eu quero viver coisas maiores, eu quero ir mais fundo, eu quero mergulhar na presença do Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, quero ter dons do Espírito, quero poder ser útil no reino de Deus, quero poder ajudar pessoas, quero poder favorecer pessoas, levar pessoas a Cristo Jesus, amém? Insatisfeito é uma coisa, mas insaciável é outra. Então nós precisamos ser cheios dessa sede, dessa fome, para que Deus possa expandir aquilo que Ele tem conosco, nesse dia e nessa geração, amém, queridos? Isso é para você, isso é para a tua vida, em nome de Jesus. José e Maria foram escolhidos para isso, porque foram escolhidos para trazer Jesus à terra, para gerar Jesus. Eles eram casados apenas no documento, então eles eram noivos, não tinham relação, intimidade ainda, ok? Mas eles tinham um contrato, eles eram casados no sentido de ter um contrato. Quando Maria fica grávida e José descobre a gravidez de Maria, num primeiro momento ele quer separar dela. O anjo aparece e fala: não, José, você não precisa separar, porque eu vou te explicar o que está acontecendo. E aí então o anjo explica que Maria vem engravidada do Espírito Santo. E aí então José entende e Jesus nasce. Vamos ler esse texto? Mateus capítulo 1, verso 18. Não sei qual a versão que vai estar aí no telão, mas eu vou ler aqui, tá? Presta atenção. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo para não expor Maria, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer e lhe deu o nome de Jesus. Aleluia, amém? Queridos, José então ele decide seguir com o casamento, porque como não tinha tido ainda intimidade, ele poderia separar dela. Imagina se fosse assim nos dias de hoje, né? E aí então José entendeu que ela estava grávida do Senhor e permanece casado com Maria até que Jesus nasce. Depois eles têm filhos naturais. O que eu quero te explicar? Todo fundamento para trazer suporte, para trazer sustento sobre a tua vida, precisa ter algumas características.
Nós encontramos nesse texto alguns ingredientes que mostram quais são as características de um bom fundamento em Deus, para que essa expansão aconteça, para que você dê um novo passo na tua história, para que você tome uma nova decisão, para que você alcance uma nova etapa na tua vida. Estão comigo? Aplaude Jesus então um pouquinho, vamos lá, para se acordar. Amém? Primeira característica: todo fundamento precisa ser gerado em Deus. Repita comigo: gerado em Deus. Nós vemos que ali Jesus estava sendo gerado, concebido pelo Espírito Santo. Isso era o que ia acontecer. A obra a ser cumprida ali era Jesus nascer. O passo a ser dado era Jesus nascer. Mas ele foi concebido como? Pelo Espírito Santo. Será que os fundamentos da tua vida foram gerados pelo Espírito Santo? Pastor, como que eu gero fundamentos pelo Espírito Santo? Orando, Senhor, eu quero fazer isso, eu quero realizar algo na minha história. Eu vou orar primeiro. Eu vou gerar no Espírito Santo. Eu vou gerar em oração. Eu vou buscar conselho. Eu vou buscar na palavra uma direção. Eu vou dar espaço, dar tempo para o Espírito Santo agir. Não vou ser impossível tomando decisão sem que Deus fale comigo. Eu vou me quebrantar diante do Senhor. Eu vou abrir mão da minha razão para que o Espírito Santo fale e me mostre o que eu devo fazer. Vocês estão entendendo, queridos? Para eu poder construir algo, eu preciso gerar em Deus. Eu preciso orar a Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus. E muitas vezes a gente vai avançando, a gente vai tomando decisões, a gente vai dando passos e nós não buscamos o Senhor. Depois, quando dá errado, a gente quer orar para Deus consertar o que deu errado. E Deus é tão bom que Ele conserta. Deus é tão misericordioso que Ele nos perdoa e Ele nos dá uma nova chance. Só que as consequências ficam. Nós passamos muitas vezes por dores, muitas vezes por sofrimento que a gente não precisaria ter passado se a gente tivesse orado antes, tivesse tido mais calma para tomar decisão, tivesse buscado um bom conselho, tivesse esperado Deus confirmar. Vocês estão aqui? Aí o fundamento que foi colocado não sustenta, não te dá base para essa etapa que você está vivendo. Aí você precisa rever os seus fundamentos e falar: Senhor, eu coloquei um fundamento errado, eu coloquei um fundamento precipitado na minha vida, eu coloquei um fundamento que não foi debaixo de oração, não foi debaixo de confirmação da palavra. Foi por mim, foi pelo meu coração, foi porque eu não aguentava mais essa situação, então foi como uma válvula de escape, foi uma fuga. E aí os problemas aparecem, porque os fundamentos vão ser gerados no Espírito Santo, gerados em Deus. Tem um texto, João capítulo 3, versos 6 a 8. Olha só como a Bíblia, ela é clara, a gente precisa tomar ela para nós, praticar. João 3, versículo 6 diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém? Amém. Se o fundamento nasceu na carne, não tem como ser Espírito. Se o fundamento nasceu no Espírito, nasceu em Deus, foi gerado debaixo de oração, jejum, sacrifício, de lenha no altar, é Espírito. Quem está aqui? Você precisa rever os seus fundamentos. Muitas vezes você precisa arrancar aquele fundamento, reconhecer diante de Deus e colocar um novo. Só não vale para casamento, amém? Então já sei, no casamento, então vou arrancar,
pegar um novo. Não é isso. Casamento, se você, quando encontrou Jesus, você estava casado, você é casado em Cristo perpetuamente. Amém, queridos? Estou falando a respeito daquilo que é o teu coração, daquilo que é o meu coração, daquilo que são os nossos ideais, muitas vezes aquilo que são os nossos argumentos. Os argumentos, que muitas vezes a gente vai conversar sobre um assunto, fala sempre a mesma coisa, sempre é o mesmo argumento, é apegado naquele argumento, é apegado, se tornou um fundamento da vida da pessoa, que ela se apega naquilo. Às vezes é uma injustiça que sofreu, às vezes é um dano, às vezes é uma ganância, às vezes é uma obsessão, às vezes é uma pessoa que é nascido na carne, é carne. Você precisa tirar, você precisa resolver isso, você precisa arrancar do teu coração, porque é nascido no Espírito é Espírito, e assim será. Amém? Aplauda o nome de Jesus. Aleluia! Todo fundamento precisa ser gerado no Espírito. Segunda característica importante, José então ele fica preocupado com Maria, porque ele fala, se eu me separar dela, publicamente ela vai ser exposta, ela vai sofrer muito, vai ser envergonhada, então eu vou fazer o quê? Eu vou só aqui chamar 2, 3 testemunhas e falar que eu estou assinando aqui meu divórcio, que ele não tinha ainda efetivado o casamento pela relação sexual, então eu vou aqui assinar minha separação da Maria e deixa ela seguir a vida dela. O que José tinha, queridos? Uma preocupação com Maria. Todo fundamento para ser estabelecido traz uma preocupação com as outras pessoas. Sabe por que eu te falo isso? Porque o amor não é egoísta. O amor de Deus não é egoísta. O amor de Deus não é só para si. Toda vez que eu quero fazer algo que é só para mim, que é só para o meu interesse, que é só para o meu benefício, é só para o meu destaque, é só para a minha exaltação, é só para mim, é um fundamento que não vai se sustentar ao longo do tempo. Os fundamentos de Deus, eles se preocupam com o outro. Então, como que eu estou conduzindo a minha vida? Será que eu tenho me preocupado? Eu tenho estabelecido estacas, eu tenho estabelecido pilares aonde há honra em relação aos outros. Eu estou honrando a minha família, a minha esposa, o marido, os pais, com a minha decisão. Esse passo que eu vou dar amanhã honra a minha casa. Esse passo que eu vou dar amanhã honra os meus irmãos, abençoa as pessoas do meu trabalho, abençoa os meus amigos, favorece os outros ou favorece só a mim? Ou é algo só para mim e os outros que se virem, e os outros que pensem o que quiser, e os outros que se resolvam? Eu estou bem, isso é o que importa. O teu próximo passo que você vai dar amanhã quando você acordar, ele traz servidão aos outros ou ele serve só você? Essa é a pergunta que o Espírito Santo faz. Amém? Nós precisamos colocar fundamentos que sirvam aos outros, que traga honra para os seus filhos, que traga honra para a sua família, para as pessoas perto de você. E seja útil para alguém, não só para você, mas seja útil para outra pessoa também. Que essa preocupação faça parte dos teus fundamentos. Lá em Filipenses 2, versículo 3 e 4, vamos ler juntos aqui. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um, não somente dos próprios interesses,
mas também dos interesses dos outros. Amém? Vamos ler junto essa última parte, versículo 4. Cuidando, vamos lá, com fé, para pôr em prática. Cuidando, cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Amém? Aplaude o Senhor, amém? Pode aplaudir Jesus por isso. Glória a Deus. Aleluia. O fundamento de Deus, ele se preocupa com o próximo, ele se preocupa com o outro. Você quer sustentar, você quer ter uma vida inabalável, se preocupe com o teu próximo, se preocupe com o outro, em nome de Jesus. Terceira característica, vamos lá, todo fundamento tem um propósito de Deus a ser cumprido. Então o que o anjo fala para José? Ele fala assim: José, é para que na verdade Jesus venha salvar o mundo, venha salvar, livrar as pessoas do pecado. Tinha um propósito. Aquilo que Deus estava fazendo na vida de José e de Maria, aquela obra maior, tinha um propósito, tinha um motivo, tinha uma razão, tinha um projeto de Deus. Irmãos, muitas vezes nós estamos colocando fundamentos nas nossas vidas que não tem propósito de Deus nenhum, que não tem motivo celestial, que não tem nenhuma razão do reino naquilo que nós estamos fazendo. Estamos tomando decisões, estamos dando passos, mas sem propósito. Eu estou caminhando, deixa a vida ir me levando, eu não sei o que vai dar, mas eu vou tentar, eu vou indo, onde der, deu, aqui onde chegar, chegou. Fica que nem aquela música, né? Se a canoa não virar, olê, olê, olá, eu chego lá. Não é assim? Tem gente que fica cantando essa música o tempo todo, porque não tem norte, não tem rumo, não sabe o que vai dar, não tem propósito de Deus. É seguido pela moda, seguido pela necessidade do momento, né? Segue a vida por aquilo que é a ambição da alma. Mas na verdade, Deus é um Deus de propósitos. Deus é um Deus de propósitos. E Ele tem propósito para você. Amém? Ele tem projetos para você. Ele tem um bom futuro para você. A palavra fala, o profeta Jeremias diz que Deus tem um futuro para nós. Deus tem um futuro, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito para a sua vida. Sua vida não é um acaso, não foi por um motivo aleatório que você existe, que você foi criado, não. A palavra nos garante que o Senhor sonhou conosco. A palavra de Deus nos garante que o Senhor preparou um caminho para nós. Ele preparou um caminho, Ele preparou os nossos dias. E nós precisamos buscar esse propósito. Então, deixa eu te dar um conselho. Se é para você fazer algo sem propósito, não faça. Se você realiza algo sem propósito de Deus, sem motivo do reino, não faça. Fala: Senhor, eu não quero fazer coisas sem propósito. Eu não quero fazer coisas que não vá favorecer o teu reino. Então não faça. Gera no Espírito. Ora mais. Busca revelação em Deus. Amém? E Ele vai falar com você. Ele vai te revelar. João 3,16, todo mundo conhece. Fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu Jesus à toa. Ele estava lá no céu, e de repente Ele olhou para Jesus, Jesus olhou para Ele, e Deus falou: filho, você está muito tempo aqui do meu lado, não aguento mais te ver aqui, vai lá para a terra, vai passear um pouco lá na terra, daqui a 33 anos você volta, a gente conversa mais. Foi assim? Não.
Jesus veio à terra para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Havia um propósito. Irmãos, é muito ruim, é muito medíocre, no sentido de mediano, de sem resultado, no sentido de sem motivação, viver uma vida sem ter um propósito em Deus. Que você possa sair daqui nessa noite, clamando: Senhor, qual o teu propósito para a minha vida? Porque os fundamentos vão ser estabelecidos conforme o teu propósito. Amém? Você sai daqui falando: Senhor, eu reconheço, eu não sei qual o propósito, eu não sei que projeto o Senhor tem comigo, mas o Senhor vai me mostrar. Eu profetizo que o Senhor vai te revelar essa semana propósitos, projetos que estão escondidos no céu, mas serão entregues ao teu coração, virá à tua mente. Projetos de Deus, propósitos de Deus em nome de Jesus, e você vai viver e vai cumprir aquilo que Deus tem para você. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Deus tem propósitos para você, em nome de Jesus. Quarto ingrediente do fundamento. Já estamos quase encerrando. Todo fundamento de Deus cumpre uma palavra profética. Repete comigo: palavra profética. De novo: palavra profética. O que o anjo falou para José? Ela vai conceber Jesus para que se cumpra a palavra que o profeta disse, que da virgem nascerá, né, o filho do homem que terá salvação sobre a terra. Irmãos, todo fundamento para você viver uma expansão, para você ir para uma próxima etapa, é o cumprimento. Precisa cumprir uma palavra profética. Pastor, o que é essa palavra profética? É a palavra que sai da boca de Deus. Ah, pastor, mas eu não ouvi Deus falar nada. Você pode não ter ouvido, ou pode ser que você um dia tenha ouvido de alguma forma, seja ouvindo audível no teu ouvido, seja no teu coração, mas você tem a palavra escrita, você tem as escrituras, você tem a Bíblia, que é a palavra profética, é a voz de Deus. Jesus é a profecia, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é a Bíblia. Talvez você não teve uma experiência sobrenatural de ouvir Deus falar audível, às vezes usar alguém para te trazer uma palavra direcionada, de sabedoria ou de conhecimento, mas você tem a Bíblia, que tem promessas, tem declarações sobre a mim e sobre a sua vida, e a Bíblia é profética. Então, todo fundamento cumpre uma palavra profética. Amém? Por isso que quando eu vou estabelecer algo na minha vida, eu preciso testificar na palavra. Eu preciso ver se testifica na palavra. Eu preciso ver se esse meu novo passo está cumprindo algo que Deus me falou de alguma forma. Porque se Deus não me falou, não adianta eu ir sozinho. Não? Se a presença de Deus não for, não adianta eu ir sozinho. Eu vou sofrer. Eu vou morrer no meio do caminho. Nós só estamos aqui como igreja porque nós tivemos palavra, porque a presença veio com a gente. Se há um ano atrás a presença não viesse, a gente não estaria mais aqui. Nós só estamos aqui porque a palavra profética foi liberada, porque a presença de Deus veio conosco. E em setembro a gente vai comemorar um ano de nova igreja, de novo projeto, amém? De uma nova obra da parte do Senhor, amém, igreja? Aplauda Jesus, aleluia! Glória a Deus! Então, o fundamento cumpre uma palavra de Deus. Por isso você tem que ler a Bíblia, irmão, sem conhecer a palavra. Se você não lê a Bíblia, como que você vai saber se o que você está decidindo cumpre a Bíblia? Ou cumpre a filosofia humana, ou cumpre aquilo que um dia você ouviu do seu avô, da sua avó, que não tem problema, porque anciãos dão muito bons conselhos, mas a tua base de vida precisa ser a Bíblia.
e não a tradição humana, precisa ser a palavra. Então conheça a palavra para que cumpra, para que coloque em prática, para que testifique, para que assine embaixo. Amém? A Bíblia precisa assinar embaixo a sua atitude. Se a tua decisão não tem assinatura da palavra embaixo, não vai, porque a presença não vai junto. Você vai sozinho, né? Você vai sozinho. Busca a testificação da palavra, busca o selo da palavra, busca a confirmação da palavra. Amém? Para que a obra que Deus esteja fazendo na tua vida cumpra a palavra, seja lá uma confirmação da palavra. O último ingrediente que eu quero falar para você é que todo fundamento revela a santidade de Deus. Repete comigo: santidade. O que nós lemos no texto de Mateus? José ouviu o anjo falar e falou: tudo bem, eu vou obedecer, eu vou continuar casado com Maria. Mas nós lemos que José não se relacionou sexualmente com Maria até Jesus nascer. Isso é santidade. Ele se separou. Podia ter falado: ela já está grávida mesmo, vamos ter relação, né? Segue a vida. Já engravidou, não vai acontecer nada, ninguém vai saber. Santidade. Santidade. Todo fundamento de Deus na tua vida precisa ter santidade. Se você não tiver santidade, é um fundamento na carne, é um fundamento que vai ser abalado, é um fundamento que não vai sustentar ao longo do tempo, vai se perder, vai dar BO, vai dar ruim, vai dar problema. A conta vem, né? Santidade. José, ele decidiu não se relacionar com Maria. Ninguém ia ver, ninguém ia saber. Tudo bem? Ela já estava grávida, não tinha como saber. Mas essa decisão de José fez com que a obra se cumprisse na sua vida. E a santidade é isso, é você se consagrar a Deus. Você falar: Senhor, não importa se estão vendo ou não importa se as pessoas vão saber ou não importa se eu posso fazer ou não, que a palavra também nos diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então o que você precisa avaliar ao estabelecer um fundamento, uma estaca, que sustente a presença de Deus, sustente aquilo que você está fazendo ao longo do tempo, é perguntar: Senhor, convém? Isso que eu estou fazendo convém? Isso que eu estou fazendo te agrada? Isso que eu estou fazendo vem do Senhor? Isso que eu estou fazendo faz parte da vida de um cristão, de uma cristã? Faz parte da vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Te honra? Convém ou não convém? Precisa se perguntar. Porque se não tiver santidade, o temor, o tremor diante de Deus, as suas atitudes e nas minhas também, os nossos fundamentos serão fundamentos que se desgastarão, que ruirão, serão destruídos ao longo do tempo. Mas Deus quer cumprir uma grande obra na tua história. Então, viva a santidade, busque santidade, para que você seja fiel, para que você permaneça ao longo das estações, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quero terminar lendo aqui 2 textos breves com você. O pessoal do louvor já pode vir para cá. Primeiro deles, Salmo 71, versículo 6. Diz assim, preste atenção: desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustentaste, desde as entranhas da minha mãe, eu sempre te louvarei. O Senhor, Ele te sustenta, você entende isso? O Senhor, Ele te sustenta, o Senhor, Ele te mantém, Ele te segura. Mas e os fundamentos? Desde o ventre da tua mãe Ele cuida de você, mas você precisa rever os fundamentos, para que essa presença, esse sustento permaneça ao longo do tempo na tua história.
E o último texto, Isaías 42, versículo 1. É um texto messiânico, falando sobre o Messias, sobre Jesus, mas que nós podemos receber para nós. Diz assim: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Amém? Deus aqui está liberando uma palavra sobre o Messias, falando que ele terá uma grande obra, um grande propósito a ser cumprido, que é trazer a salvação às nações, trazer justiça às nações, porque ele é servo, ele é escolhido e Deus o sustenta. Mas da mesma forma, o Senhor te diz essa noite: eu te sustento desde o ventre da tua mãe, e eu te escolhi como servo. E eu estou aqui para trazer sustento, para te guardar, para te proteger, para te dar apoio. Mas, filho, filha, como estão os teus fundamentos? Como estão os teus fundamentos? Que nessa noite você possa olhar para o teu coração e você possa rever aquilo que você tem colocado como princípio, tem colocado como verdades na tua história. E fundamentos do Senhor sejam estabelecidos, fundamentos que tenham santidade, fundamentos que sejam gerados no Espírito Santo, fundamentos que honrem as pessoas ao teu redor, fundamentos que cumpram palavra profética, fundamentos que tenham propósito, para que assim esse sustento de Deus permaneça, esse sustento de Deus seja vivido, você possa viver do sustento do Senhor e não abandoná-lo, não deixá-lo para viver fundamentos mundanos, fundamentos da carne, que não levam a lugar nenhum e só trazem dor e destruição para muitos aí fora. Amém, queridos? Você entende essa palavra? Aplauda o nome do Senhor mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Como estamos nesse caminho? Como estamos nesse caminho? Feche seus olhos por um instante. Deixe o Senhor falar no teu coração. Em nome de Jesus. Que você possa responder a Ele nessa noite. Quais têm sido os teus apoios? Quais têm sido as tuas convicções? Os teus pilares até aqui? Onde você tem colocado a tua esperança? Onde você tem aplicado o teu coração, Senhor?